Boa noite, família. Boa noite, todo mundo. Boa noite, família espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, companheiros de oração, companheiros de estudo, companheiros de atalaias, né? Somos companheiros num exército. Um exército. Graças a Deus, louvado seja. Um exército que está na trincheira. Nós realmente estamos nas guaritas, né? Vigiando, que o inimigo tá feroz. Mas nós é que damos lugar para ele, né? O lado negativo, o lado do mal, ter força e energia para atacar. Se a gente não desse para o inimigo energias, a nossa energia vital, né? Quando você fica com raiva, quando você fica agitado, quando você fica reclamando, quando a gente fica negativamente falando coisas que não devemos, nós estamos alimentando o lado escuro. Gente, o lado escuro não precisa mais de alimento do que o povo das trevas já dá para eles, não. Eles se alimentam da energia que. E aí, no Rio de Janeiro, o final de semana passado, deram para ele muita comida, né? Deram muita comida. E ele agora está forte, por isso que está atacando. E pode esperar que vai ter mais. Vai ter mais. A vara de correção vai, ó. Não é porque o Eterno tem prazer em fazer isso, é que nós temos prazer em causar isso. Nós, os humanos, temos prazer em fazer essa miséria toda acontecer, todo esse caos. Nós gostamos do drama, sabe? Esse é o problema dos humanos. Nós gostamos do drama, nós gostamos da sujeira, da lama. Enquanto o nosso coração estiver no Egito, não adianta a terra prometida. Não tem como tomar posse da terra prometida. Não tem. Enquanto o Egito estiver no coração da gente, não tem como botar os pés na terra prometida. Israel até hoje está tentando. 5.000 anos depois da promessa que Abraão teve do Eterno. Mas o Eterno foi tão misericordioso que deu para Abraão tudo que ia acontecer, com a descendência de Abraão. Deixa eu ver quantos capítulos tá. Bom, o capítulo 31 hoje, né? Quanto, tudo queria acontecer, sabe? Naquela noite, Abraão pediu um sinal para o Eterno. Abraão estava com acho que estava com 78 anos, parece, quando o Senhor o tirou da terra de Ur, da terra dos caldeus, de Ur dos caldeus, e falou para ele, né? Vai para a terra que eu vou te mostrar. No caminho, Abraão pediu um sinal ao Eterno. Me dá um sinal de que o que o Senhor está falando é verdade. Eu estou com 78 anos. A Sara já está com 70 também. Nós nunca tivemos filho. Então, que promessa é essa? Então, me mostra um sinal. Aí o Eterno falou, vou te dar um sinal. Aí mandou Abraão pegar uns animais, né? Alguns animais, pombo, um cordeiro, um bode, sei lá, uma coisa assim. Ele falou para ele, agora você parte esses animais no meio e deixa ali, né? Que eu vou te mostrar. Abraão fez isso. Pegou os animais que o Eterno tinha falado para ele, partiu os animais no meio, colocou todos ali nas pedras, né? Que ele havia construído um altar.
e ficou lá. Mas Abraão não colocou aquele e deixou lá não, Abraão ficou lá, porque ele queria ver o que que o Eterno ia fazer. Aí, o dia foi passando, chegou a noite, e Abraão lá. Aí, no meio da noite, na madrugada, Abraão olhou para o céu, e o Eterno sentou do lado de Abraão, e disse: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. E Abraão olhou para o Eterno e falou: mas eu não tenho como contar, as estrelas são muitas. E o Eterno disse a Abraão: a sua descendência vai ser igual a esse céu estrelado. No meio da madrugada. E aí o Eterno começou a dizer para Abraão tudo o que ia acontecer com a sua descendência. Tudo. Falou para Abraão dos 400 anos que o povo dele ia ficar no Egito, mas que depois o Eterno ia levantar um homem que ia tirar o seu povo do Egito e ia trazê-los para a terra de Canaã. O Senhor disse para Abraão todas as coisas que iriam acontecer. Ele prometeu para Abraão que no final dos dias ele daria um redentor que salvaria todos os povos. E que na descendência de Abraão, toda a terra seria abençoada. E ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. É uma promessa que eu estou te fazendo, Abraão. Depois desse momento de oração com o Eterno, depois desse momento de diálogo com o Eterno, depois que ele viu tudo o que ia acontecer com a sua descendência, pela madrugadinha, veio uma luz do céu, um fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício que Abraão havia feito. Olha que privilégio de Abraão. Mas para fazer a diferença na vida da terra, foi assim que o Eterno se manifestou a Abraão, de uma forma tão forte. Não tinha como Abraão não acreditar. Aquele sinal que Abraão havia feito, o Senhor colocou na frente dele. Agora Abraão sabia. Agora Abraão sabia. E só depois disso é que Abraão se encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém. E tudo isso tem um significado esotérico e espiritual muito grande, gente, muito grande. Porque Jesus é da linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Vamos então para o capítulo 31 do profeta Ezequiel. Um cedro no Líbano. No 11º ano, no 3º mês, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? A Assíria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de frondosas ramagens e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos expensos. A Assíria foi o primeiro reino depois do Egito a ter um domínio mundial daquela época, né? Não foi muito grande. O domínio assírio não foi muito grande, mas foi um domínio. Pelo menos foi quem foi responsável de ter destruído Samaria, né?
não conseguiu conquistar Jerusalém, mas fez Jerusalém pagar imposto para eles. As águas nutriram as fontes das profundezas e fizeram crescer, as suas correntes corriam em torno da sua plantação. Ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Quer dizer, ele era a Síria, ela expandiu e ela era como se ela estivesse abençoando todos os povos para quem ela havia, né, conquistado. Por isso se elevou a sua estatura da Síria sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Então, ela tirava, mas também ela dava. Era aquele conquistador bonzinho, né? Aquele conquistador bonzinho. Então, o profeta está comparando a Síria agora com as árvores frondosas do Líbano, porque o Líbano sempre foi... Lembra que, inclusive, Salomão trouxe muito cedro do Líbano para a construção do templo e dos palácios, né? Então, o profeta está comparando aqui a Síria como uma árvore frondosa e bonita e que estava abençoando, sendo mãe. Aqui na Inglaterra a gente fala mothering, sendo a mamãezona, né, de todos os países que ela conquistava, todos os povos que ela conquistava, né? Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Quer dizer, ele tinha o que dar, ele tinha abastança, né? Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam seus ramos e os plátanos não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha, o profeta está comparando a Síria, gente. Uau! Ele está comparando o filho do homem, diz, é Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante à sua grandeza. A Síria era um cedro no Líbano. Então, ele está comparando o faraó do Egito com o poderio da Síria. Porque o Egito dominava antes, depois é que veio a Síria para dominar, né? Então, os dois eram assim. Não só a Síria era assim, mas o Egito também era. Formoso o fiz, quer dizer, o Senhor, o Eterno está dizendo, formoso o fiz, o Eterno que fez o Egito formoso, o Eterno que fez a Síria formosa. Ele fala que formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Quer dizer, os outros países, né, tinham inveja tanto do Egito quanto da Síria, que era Nínive. Lembra quando Jonas foi mandado para Nínive? Então. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe deu o tratamento merecido, pela sua impiedade o lancei fora. Gente, pelo que eu estou percebendo, por todos os estudos dos profetas, é que a punição que o Senhor dá às nações, porque que uma nação sobe e depois cai, porque é o Senhor que faz ela subir. Mas aí entra no coração do homem que ele fez tudo. E aí o Senhor fala, então já era. Vou levantar outro povo para ver se esse também se humilha, né? Não se humilha, mas se reconhece que tudo que está acontecendo com ele não é um merecimento próprio, é porque o Eterno está dando essa oportunidade. Mas Nabucodonosor também não reconheceu isso. Não reconheceu.
pelo que o Senhor fala aqui no versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como se elevou na sua estatura, quer dizer, ele se engrandeceu. Ele achou que era a cereja do bolo. Como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Não é só uma coisa mental, é uma coisa que vem do coração. Um pouquinho mais complicado quando esse orgulho vem de dentro. É mais difícil tirar. Eu o entreguei na mão da mais poderosa das nações. Quer dizer, o Egito era poderoso. O Egito caiu. Aí o Senhor levanta o rei da Síria, que eu nem lembro o nome dele mais. O coração dele se elevou e fez a mesma coisa. Aí o Senhor traz o Nabucodonosor. Fala, é? deixa comigo. Mas o coração de Nabucodonosor também se elevou. Mas ele não sofreu, Nabucodonosor, não sofreu direto a destruição. Quem sofreu foram os filhos dele, que foi Belsazar. Talvez pelo que ele fez, porque ele era um escolhido do Eterno, ele era uma vara de correção, né? Não vou julgar a situação, porque eu não tenho conhecimento nenhum da eternidade para saber por quê, né? Que o Senhor não deixou que isso acontecesse com Nabucodonosor, mas aconteceu com o filho dele depois. Versículo 12. Ele lançou o Egito fora, o rei do Egito fora, e a mais terrível das nações estrangeiras o cortou. E a mais terrível das nações estrangeiras o cortou e o deixou. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todo mundo que vivia na sombra do Egito ficou sem o Egito e caiu na mão de Nabucodonosor. Imagine hoje, quantas nações vivem à sombra dos Estados Unidos? Vai que a vara de correção chegue nos Estados Unidos. O que vai acontecer com todas as nações que dependem dos Estados Unidos? Você imaginou? É isso que aconteceu aqui com o Egito. É isso que aconteceu com a Síria. E é depois isso que aconteceu também no reinado de Nabucodonosor, quando Ciro veio e tomou tudo. Versículo 13. Todas as aves do céu habitaram sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura. Olha aqui o que o Senhor vai fazer. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem os que bebem as águas venham a confiar em si. Por causa da sua altura, todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. O que o Eterno está dizendo aqui? Olha, isso para mim é uma promessa, para que nenhuma outra nação faça como aconteceu com o Egito, depois com a Síria, depois com Babilônia, depois com a Grécia, depois com Roma, e depois como que é o nome dele? Lá da França, né? Ele é nem francês, o Napoleão. Napoleão também tentou, né? Não conseguiu, não, porque olha aqui o que o Senhor disse. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si. Por causa da sua altura, quer dizer, por causa de todo o poderio que ele tem, todos estão entregues à morte. O Senhor não ia mais deixar que isso acontecesse. Depois de um tempo, isso não mais iria acontecer, como atualmente não conseguem, né? Até o Putin agora tentando fazer alguma coisa não está conseguindo.
porque não é mais plano do Eterno que isso aconteça. Nenhuma nação vai ter poderio militar sobre outra nação, ou sobre todas as nações, como foi na época aqui. Todos eles, até o período de Roma, todo mundo era obrigado a se submeter a Roma. Depois de Roma, nunca mais. E tem isso quase. Quanto tempo faz isso, gente? Desde que Roma parou com isso. Tem muito tempo, né, que o Império Romano caiu. Eu nem sei quando é que foi que o Império Romano caiu. Totalmente. Faz bastante tempo, né, gente? Acho que foi no ano 300, não foi? Eu acho que o Constantino foi o último rei, realmente. Constantino foi o último imperador romano, o filho da Helena. Eu acho que ele foi o último no ano 300. Quer dizer, que o Império Romano ainda durou até os anos 400, 500, né? Depois, não mais. Depois, não mais. Versículo 15: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto. Cobri o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e detiveram-se as grandes águas. Fiz que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além, com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas e se consolavam nas partes inferiores da terra. Interessante isso aqui, viu? Também estes com ele passarão para o além, e a ajuntar-se aos que foram mortos à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam sentados à sombra no meio das nações. A quem é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às partes inferiores da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Gente, é como se o Eterno estivesse dizendo: com a morte de Faraó, vai ser o começo da morte de domínios terrenos. Mesmo assim, ainda demorou bastante, né? Dessa época aqui. Não, até que não foi bastante, muito tempo, não. Foi menos de 1000 anos. Foi menos de 1000 anos. Por quê? Desse período aqui, foi uns 500 anos antes de Jesus nascer, né? Foi 1000 anos. O domínio romano, na verdade, durou menos de 1000 anos. Porque depois desse período aqui, houve o período de Ciro, que não durou muito tempo, né? O domínio de Ciro não durou muito tempo, porque logo depois veio os gregos e depois vieram os romanos. Então, o domínio romano deve ter durado, por média, de uns 900 anos, quase 1000 anos. Mas aí encerrou-se. É como se o Eterno estivesse dizendo assim: olha, porque o Egito, gente, o Egito dominou por quase 5000 anos. O Egito era a única potência que existia no mundo antigo. Era a única. Tudo se voltava para o Egito. Tudo se voltava. O Egito Alexandria era o centro de tudo. Centro de tudo. Era o centro econômico, era o centro cultural. Alexandria era o centro da terra, tinha a maior biblioteca do mundo, tudo estava em Alexandria.
Mas o Eterno está dizendo que ele era como se fosse uma árvore frondosa do Éden. Todo mundo corria para ele, para se alimentar, para ficar, né? Mesmo depois do domínio romano, Alexandria continuou um poderio. Roma era um poder, era um poder político, mas não era um poder cultural. Não era para onde todo mundo corria, foi sempre para o Egito. É. Mas o Eterno disse: acabou. Esse poderio vai encerrar. E realmente encerrou. Hoje, o Egito não tem poder nenhum. Nem Faraó eles têm mais, né? Foi bem interessante essa metáfora, né, do profeta comparando o Egito como uma árvore linda, maravilhosa, frondosa. E a Assíria, né, tentando imitar, mas não conseguiu, porque o Senhor nunca mais ia deixar uma árvore crescer tanto e dominar sobre todas as outras árvores. É uma metáfora interessante, né? Colocar uma nação como uma árvore frondosa e as outras arvorezinhas, tudo obedecendo a mamãe árvore. Então tá, gente. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 32, que é Lamentação sobre Faraó. Eu acho que vai ser a última profecia antes de nós entrarmos nas profecias futuristas de Ezequiel. Então tá, fiquem com Deus, tenha uma boa tarde aí no Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos continuar na brecha, tá? Vamos continuar orando. A coisa não vai ser fácil no Brasil e nem no mundo. Estamos enfrentando situações complicadas, mas a vara de correção vai continuar. Então vamos sempre lembrar de os conselhos dados pelos profetas, né? Quando a vara de correção estiver correndo, fecha a sua porta, entra para dentro de casa e vai clamar, põe a boca no pó e pede a misericórdia da Eterno. Que você tenha a marca que Ezequiel viu na sua testa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.